Boa noite, pessoal. Então, bem-vindos e bem-vindas aqui para o nosso webinário. A gente vem procurando todo mês fazer esse tipo de evento aberto online, onde a gente divulga alguma das atividades do Instituto e pode trocar um pouquinho de experiência, também proporcionar aí a todos essa vivência do que é, afinal, essas técnicas que a gente desenvolve aqui. E hoje a gente vai estar falando especialmente do Tai Chi Chuan, do Qigong. São práticas integrativas de origem chinesa e elas têm vários elementos similares, Então confunde às vezes algumas pessoas o que é o que. A gente vai conversar um pouquinho, vai fazer exercício dessas duas artes aí, vai ser bem interessante. Meu nome é Thiago Viedo Froze, eu sou mestre em Ciência do Movimento Humano, formado pela URGS, especialista em Psicologia Transpessoal e sou vinculado ao Universal Healing Tao Foundation, que é uma instituição lá da Tailândia, criada pelo mestre Mantak Chia, que é provavelmente o maior autor dos assuntos todos relacionados a essas duas práticas que a gente vai conversar hoje no mundo. E recentemente estive aí nos treinamentos com ele também, pude galgar novos degraus aí na instituição, então tenho também tentado divulgar um pouco mais essas práticas que são muito benéficas para a saúde, tem uma série de benefícios para os aspectos físicos, mas também para a nossa contraparte emocional, para os nossos aspectos mentais, para todo o nosso caminho de vida. E recentemente fui convidado também pela Nourish.doc, uma organização dos Estados Unidos, para dar uma palestra para eles, onde eu fiz essa explicação, quais são todas as diferenças, o que é o Tai Chi Chuan e o Qigong. E hoje eu vou estar trazendo para vocês, sei que muitos não têm a disponibilidade de acessar essas informações aí em inglês, então hoje a gente conversa na nossa língua nativa e faz as práticas juntos. Então o Qigong e o Tai Chi são práticas taoístas. O Tao é o caminho da natureza, o caminho da harmonia, do equilíbrio. E ele ensina esse equilíbrio através da sua filosofia. Então, a filosofia taoísta ela tem no seu centro as ideias de Yin e Yang, das polaridades, claridade e obscuridade, que dão essa ideia de movimento e equilíbrio para tudo o que existe, inclusive os elementos das práticas. Então, essa filosofia ela foi criada provavelmente uns 2.500 anos atrás por monges taoístas, depois foram desenvolvendo toda essa tradição em detalhe e faz parte do entendimento da filosofia taoísta não estar em contato apenas com o estudo, mas ter também as práticas, ter também em conjunto o Qigong, o Tai Chi, a meditação como ferramentas de desenvolvimento para que não fique limitado aos aspectos racionais a nossa compreensão e sim que essa nossa experiência seja completa, seja integral, seja em todos os níveis. Então, nessas práticas, essa ideia de Yin e Yang está presente, então a gente se move, mas a nossa mente é calma, a gente faz força, mas não é rígido, a gente faz movimentos suaves, flexíveis, mas isso não é fraqueza. Então, sempre tem um equilíbrio, independente do aspecto que esteja sendo trabalhado na prática. E tudo isso sempre é integrado com a respiração. Então, os movimentos, o ritmo, os aspectos mentais, tudo vai sendo encadeado e conectado pela nossa respiração, e essa respiração profunda nos traz também para o aspecto da presença. Então, se torna, de certa maneira, uma meditação em movimento. E aí eu vou convidar aqueles que podem, têm espaço para fazerem uma prática inicial, Vou pedir para vocês levantarem um pouquinho e a gente de pé pode fazer alguns movimentos bem tranquilos, mas onde a gente vai treinar essa harmonia, esse equilíbrio de respirar com mover. Então vou pedir para vocês deixarem entre os pés de vocês como eu estou fazendo, mais ou menos a largura que a gente tem também na cintura, nessa posição bem natural, os quadris ficam sobre os joelhos sobre os pés. A gente relaxa completamente os braços, sente a coluna
soltinha, mas como se tivesse um fio puxando o cóccix para o chão e o topo da nossa cabeça para o teto. Então, suavemente, sem contrair, sem enrijecer nenhuma parte do corpo, a gente sente a nossa coluna abrir. E quando ela abre naturalmente, sobra mais espaço entre os discos intervertebrais, nossa coluna consegue inclusive se posicionar e mover com mais suavidade. Nessa posição, vamos respirar profundo pelo nosso nariz, puxando bem o ar, até sentir que os pulmões encheram completamente, e depois a gente solta também pelo nariz. Então nós vamos trabalhar com respirações nasais. Quando solta o ar, sente que esvazia completamente os teus pulmões. Então, nesse primeiro momento, a gente vai treinar o equilíbrio de Yin e Yang na forma da nossa respiração. Para dentro, puxando o ar, faz Yin, enche completamente seus pulmões. E num segundo momento, a fase Yang, levando a mesma quantidade de tempo para ser realizada, esvazia agora completamente os pulmões. E mais uma vez, inspira. E expira. Mas vamos sentir que a gente não respira somente com o nariz. Nós vamos conectar nossa energia interna, fazendo isso, pressionando suavemente a nossa língua na direção do palato, o ponto do céu da boca, logo atrás dos dentes, onde a gente faz o estalinho da língua. Deixem a língua de vocês pressionar ali de leve, com a língua conectando os vasos maravilhosos, que são os canais de energia principais, estudados lá na acupuntura. A gente vai respirar bem profundo e sentir que o corpo todo respira, não só o nariz. Como se a pele toda estivesse atuando, o corpo infla ao inspirar. Como se fosse um balão enchendo, e depois, quando soltamos o ar, tudo vai cedendo e é como se a gente murchasse e afundasse um pouquinho em direção à terra, enraizando, relaxando e afundando. Inspiramos, depois soltando o ar, então o nosso corpo vai respondendo à respiração. Nossa mente coordena o ritmo respiratório e a respiração coordena esse pulsar, esse infla e desinfla do corpo. Vamos fazer mais uma vez. Inflando. Inspira. Soltando o ar completamente, vamos relaxar e sentir o maior contato e aproximação da terra. Vamos dar um pouquinho de forma para o movimento agora, virando as palmas para cima, enquanto temos essa sensação de inflar. E junto com o ar saindo, as mãos descem pela frente do nosso corpo. Harmonizando movimento e respiração. Puxa o ar, língua sempre pressionando suavemente o palato. Solta o ar e baixa suas mãos. Vamos fazer uma última vez, crescendo, inflando, germinando. Soltando o ar, afundamos, sentimos mais pesados, com mais estrutura, criando raiz. Excelente. Então, tudo que nós fizermos, tanto na prática do Qigong quanto do Tai Chi Chuan, parte desse elemento muito básico, que é a respiração criando essa harmonia. Então, o Tai Chi e o Qigong eles têm muitas similaridades, já que eles têm essa origem muito próxima, né? Surgem na mesma cultura e com elementos e objetivos parecidos. Mas no Qigong,
como o próprio nome nos mostra, né? Qigong significa literalmente trabalho, treinamento do Qi, da energia vital, do sopro vital. Então ali o objetivo é o treinamento dessa respiração e essa reorganização interna, reorganização dos meus padrões emocionais, mentais. E existem muitos tipos de Qigong que auxiliam nesse processo. A gente pode dividir em alguns grupos. Normalmente essa divisão separa os Qigongs terapêuticos dos Qigong marciais e dos Qigong alquímicos. No Qigong terapêutico nós fazemos uma série de exercícios que lembram muito séries de ginástica, às vezes lembram um pouco algumas coisas que a gente também pode praticar na yoga, e de fato eles trabalham sempre aquele trio que se fala muito na tradição taoísta, do corpo, a respiração e a mente. Esses três aspectos do nosso ser, eles sempre são trabalhados, exercitados nessas práticas integrativas. O corpo é treinado pelos movimentos, então nós aprendemos uma maneira mais natural de nos mover e equilibrar os nossos órgãos internos, a função respiratória, sistemas vários, né? O sistema nervoso, linfático, sistema cardiovascular, todos eles são beneficiados pela prática. E isso tudo acontece graças aos movimentos encadeados ou algumas posturas muito específicas que ajudam nessa reequilibração interna. A parte respiratória no Qigong ela é treinada com técnicas específicas de como respirar, às vezes essa prática de harmonização, como a gente fez agora, às vezes outras práticas onde há retenção ou há ritmos respiratórios diferentes, e às vezes também se usam alguns sons curativos, sons que são usados juntamente com a nossa expiração, e eles causam estímulos no direcionamento de uma boa saúde, de um bom aspecto de saúde em nós. A mente no Qigong é treinada através das imagens, que os chineses chamam de Xia. Então são exercícios de imaginação, de visualização e focalização que trabalham com esses aspectos. Então não necessariamente coisas que a gente imagina ou visualiza no exercício são literais, mas são essas imagens que funcionam como chaves, que ativam determinados padrões psicológicos ou orgânicos na gente, e isso estimula o equilíbrio, nos traz melhorias para a saúde. Então, vou convidar vocês para fazerem comigo agora um exercício desses, é chamado de meditação do sorriso interior, né? E é um exercício onde a gente começa na seguinte postura: a gente conecta os calcanhares, alinha perfeitamente no centro nossa postura e a gente vai juntar as palmas das mãos, com o cuidado de deixar um espaço embaixo de cada axila, ou seja, a gente não vai deixar os cotovelos caírem, a gente vai ter essa abertura, sem tensão, também cuidem para ficar relaxados na posição, mas imaginem que tem uma bolinha de tênis embaixo de cada ombro. E com as mãos unidas, tentem tocar no centro do peito com as palmas unidas. Então a gente começa a respiração bem profunda, como fez antes. Se possível, fechem os olhos. Se não se sentirem à vontade para fechar o olho, pelo menos deixem o olho semicerrado para diminuir o estímulo da visão. Nós somos muito visuais, isso acaba tirando a nossa concentração de outras coisas, né? Então a gente diminui esse estímulo, respira e se concentra nessa respiração. E como eu comentei com vocês, um elemento importante, além da postura, como a gente já assumiu, além da respiração, que nesse exercício vai ser essa respiração profunda, uma respiração que chega no nosso abdômen, nós vamos usar várias visualizações também. Então a visualização nesse exercício vai começar com a imaginação de nós percebermos à nossa frente o rosto de alguém muito querido, alguém muito amado. Pode ser um familiar, pode ser companheiro ou companheira, um grande amigo, uma grande amiga, pode ser até um bichinho de estimação, por quem a gente sente um carinho muito grande.
E nós vamos respirando profundo, visualizando o mais claro possível o rosto desse ser amado, que sorri para nós, e a gente vai se deixar contagiar por esse sorriso. Então sobem os cantos dos nossos lábios, relaxa completamente a testa, relaxa completamente os olhos. E só de nós entrarmos nessa atitude positiva, sorrirmos suavemente, os 37 músculos do nosso rosto já avisam o nosso sistema nervoso central que a gente está bem. Então o sorriso, no mínimo, nos ajuda a entrar num estado de tranquilidade. Sempre use o poder do sorriso para vocês no dia a dia. Nos momentos em que a gente não sabe o que fazer, a gente sorri. Isso relaxa. Não relaxa só o corpo, relaxa também a mente. E a gente consegue ver as coisas com mais clareza. E visualizando esse rosto de alguém amado, a gente vai percebendo que aos pouquinhos essa imagem vai esvanecendo e se transformando num vapor rosado, que nós vamos inspirar e trazer para dentro do nosso corpo. E a gente visualiza esse vapor rosado chegando nos pulmões, envolvendo os pulmões. E esse vapor é também uma energia carinhosa, é um sorriso que nós transformamos nesse vapor. Então percebe essa energia carinhosa curando e equilibrando cada célula dos teus pulmões. Traz por um instante o sentimento de gratidão por todas as funções que esses órgãos realizam e te mantêm vivo independente da tua vontade consciente. A respiração, a produção de plaquetas, o movimento de expansão e relaxamento de cada pulmão massageia os outros órgãos, tem uma série de trabalhos dos pulmões que contribuem com todo o corpo, contribuem muito para a nossa saúde. Sem julgamento, sem crítica, traz o teu agradecimento, a tua gratidão, traz esse sentimento puro e visualiza os pulmões na presença desse sentimento. E desloca devagar tua visão interna dos pulmões para os rins que ficam mais para perto das nossas costas, naquele espaço entre as últimas costelas de baixo e o ilíaco, os ossos da bacia. Te concentra nessa região, se conhecer o formato dos rins, procura visualizar nesse momento e percebe que a energia rosada que energizou os pulmões agora visita esses órgãos. E assim como a gente fez em relação aos pulmões, traz o sentimento de gratidão. Te conecta aos rins, que são os teus grandes filtros. Centenas, talvez milhares de litros, todo dia, toda semana, são filtrados pelos rins. Os rins têm um trabalho incessante para nos manter em funcionamento pleno. Só agradece. E a gente vai levando o olho interno agora dos rins para o fígado que fica do lado direito do abdômen, atrás das últimas costelas de baixo. Nós nos concentramos ali e visualizamos aquela energia, aquele vapor rosa migrando dos rins para o fígado. Ali no fígado, a gente vai sentir cada célula sendo nutrida, balanceada por essa energia rosada, essa energia carinhosa do sorriso.
E esse órgão que também é tão importante, ajuda na produção do glicogênio, na digestão de uma série de substâncias difíceis, também recebe o nosso sentimento de gratidão, de presença durante essa meditação. Vamos levar nossa consciência, nossa visão interior agora do fígado para o coração, do lado esquerdo do peito. Inclusive facilita a nossa meditação se a gente visualizar bem claro o órgão. Então visualiza o formato, visualiza os batimentos, te concentra no teu coração. E aos pouquinhos aquele vapor rosado, aquela energia carinhosa da meditação do sorriso migra para ele. Vem lá do fígado e vai energizando cada célula do coração. Assim como a gente fez nos outros órgãos, trazemos o sentimento de gratidão por todas as funções que o coração realiza, nos mantendo vivos. Esse bombeamento do sangue, produção de calor interno, todo o trabalho. E vamos levando por último a nossa consciência um pouco abaixo, do lado esquerdo do abdômen, atrás das costelas, a gente tem o nosso baço. Então vamos levar a consciência para essa região. Quem conhece o baço, procure visualizar o órgão mentalmente. E vai chegando no baço aquele vapor rosado, energizando o órgão. Como nós fizemos com os pulmões, com os rins, com o fígado e com o coração, vamos também trazer o sentimento de gratidão quanto a gente se conecta ao baço. Junto com o pâncreas, ele administra a insulina, ajuda a produzir uma série de substâncias usadas pelo sistema imunológico. Através do plexo emocional associado a ele, ele coordena o ritmo dos outros órgãos abdominais. Então, o baço é como se fosse um metrônomo para o nosso corpo. Ele ajuda a manter o ritmo e o equilíbrio. Então vamos trazer de novo aquele sentimento de gratidão por mais essa parte nossa que trabalha independente da nossa vontade consciente e nos mantém vivos. E aí devagar, com uma respiração bem profunda, nós vamos separar as nossas palmas, deixar que elas desçam e se virem para frente na posição conhecida como postura do Uti, postura do vazio, onde a gente respira bem profundo e sente todos os nossos órgãos energizados. A maioria de nós, se colocar as mãos agora na direção dos pulmões, do coração, do fígado, no baço, lá nos rins, a gente sente um calorzinho que vem lá de dentro, porque essa energia interna de cada órgão vital principal foi ativada. E isso é muito importante, né? Do ponto de vista taoísta, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a nossa mente não é apenas o funcionamento do cérebro, mas sim as funções e as energias internas associadas a todo o nosso corpo, especialmente a esses órgãos vitais principais. Então, se a gente consegue manter esses órgãos equilibrados e saudáveis, trabalhando especialmente com o campo deles, nessas técnicas, a gente consegue também aperfeiçoar o equilíbrio emocional e mental. É muito interessante fazer constantemente esse tipo de prática para se manter estável. Então, quando a gente faz esse treinamento, a gente pode ter, como vocês viram, os movimentos. A gente pode ter também exercícios que são estáticos, tem mais um caráter meditativo do que um caráter de exercício, né?
mas todos eles são trabalho de energia, são Qigong. No Qigong marcial, que é um outro grupo, a gente usa a respiração e o nosso foco mental para desenvolver estrutura, para melhorar a proteção do nosso corpo, para otimizar inclusive a geração de força e de velocidade do nosso corpo. Então isso é um tipo de trabalho que tem uma aplicação direta nas artes marciais, nas técnicas de defesa pessoal. Uma das práticas muito conhecidas, eu vou só mostrar para vocês, porque a maioria está sozinha em casa, mas quem estiver em dupla, quiser também tentar fazer, pode tentar fazer. É onde a gente aprende, né, a enraizar nossa energia no planeta, a gente se associa à Terra. Então, com essa atitude de criar uma base, uma estrutura maior, com um bom alinhamento corporal, a gente pode assumir determinadas posturas e criar essa conexão, visualizar a energia cultivada no nosso centro, se conectando à Terra, e quando alguém testa essa conexão em nós, por exemplo, nos empurrando, se essa energia está bem estabelecida, não importa que força fisicamente seja aplicada contra o nosso corpo, a tendência é que nós conseguimos resistir isso aí mesmo não tendo, né, muita tensão. Então, exercício básico para fazer isso, técnica de meditar em pé, abraçando a árvore, numa postura média, como eu estou fazendo aqui. A gente leva os braços à frente, como se estivesse agarrando o tronco de uma árvore bem antiga, uma árvore bem grande, com cuidado de manter os cotovelos virados para o chão, né? A gente nunca abre os braços de maneira a apontar com o cotovelo para as laterais, porque isso rota lateralmente as nossas escápulas, desmancha a nossa estrutura, né? Prejudica a postura. Então a gente tem esse cuidado de assumir uma postura equilibrada e bem estruturada. E aí quando alguém nos testa, empurrando, a gente resiste, pode segurar essa pressão. Então a gente vai fazer uma demonstração rápida aqui com a ajuda da Denise, eu vou fazer um enraizamento desse para vocês conhecerem. Então sempre num treinamento com parceria, a gente vai sentir que capta essa força física do empurrão e direciona para o chão, né? Muda a direção do vetor de força, captando isso com os tendões, com os meridianos e direcionando para a terra. E aí não importa se a pessoa faz toda a força muscular, se mais de uma pessoa te empurra, se estiver bem feito o trabalho energético, não tem como desestabilizar. Então, é um tipo de técnica que tem uma aplicação muito interessante para aqueles que gostam também de praticar as artes de combate. E existe também o que a gente chama de Qigong alquímico, que é já uma prática um pouco diferente, onde a gente tem mais a ideia de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento mental, um caminho para a vida que tem o mergulho filosófico juntamente, né, com uma série de práticas, e a maioria dessas práticas daí sim são tipo meditação, onde a gente em detalhe, né, desenvolve os vários potenciais psíquicos do ser. Então se utilizam as técnicas respiratórias, como se utilizou nos outros tipos de Qigong, se utilizam determinados movimentos às vezes, ou posturas, né? Ou seja, existe também o aspecto corporal, e a parte das imagens, a parte mental, ela é central, ela é muito usada. Isso ajuda no equilíbrio emocional, ajuda no desenvolvimento das várias potencialidades da consciência, ao passo que a gente consegue, aos poucos, estruturar nossa consciência em patamares, né, em níveis de desenvolvimento mais complexos. Então, para a gente fazer uma prática básica dessas que são consideradas, né, exercícios alquímicos, eu vou convidar vocês para sentarem, mas aí sentem assim bem na pontinha da cadeira, para não apoiar as costas no assento, tá? No encosto, desculpa. A gente fica com aquela mesma atitude, né, de manter a postura bem ereta que a gente estava usando de pé. E nós vamos fazer uma prática conhecida como respiração embriônica. Então a respiração embriônica, o que ela faz? Ela ativa estruturas corporais mais internas, ela trabalha o que a gente chama de 4 diafragmas, e esse trabalho, de alguma maneira, ele resgata uma memória celular importante.
ele resgata uma memória biológica nossa de um momento em que os nossos ciclos vitais eram todos, como se diz no jargão da medicina chinesa, era um ciclo criativo, era apenas geração de energia, que é o momento em que nós éramos embrião, que nós éramos feto, que é o que dá, né, o nome a essa técnica, Tai Chi com X, né, não confundir com Tai Chi Chuan, a arte marcial interna. E esse Tai Chi, essa respiração embriônica, ela então nos ajuda, através dessa rememoração, a retornar mais fácil a esse estado primordial de equilíbrio e de geração de energia. Como é que a gente pratica esse exercício? Depois de estar sentado corretamente, bem concentrados, nós vamos fazer uma respiração preparatória bem profunda, como a gente fez antes de pé. Então, inspirem até sentir os pulmões completamente cheios, pelo nariz, com a língua no palato, e aí a gente solta o ar devagar, também pelo nariz. Nós vamos trancar nossa respiração com a ajuda do dedo polegar e do médio, que vão trancar as narinas. Quando as narinas estiverem trancadas, a gente vai respirar. Mas isso é muito parecido com o que acontecia com o feto, que não tinha o sistema respiratório completo ainda e não trocava movimento respiratório com a atmosfera, porque estava lá na barriga da sua mãe, né? Então a gente vai esvaziar completamente, fechar as narinas e fazer de 15 a 20 movimentos respiratórios, onde cada um dos diafragmas vai sendo ativado por uma sucção que nós vamos sentir, que primeiro puxa o diafragma urogenital e exercita nosso assoalho pélvico, depois puxa e estimula, exercita nosso diafragma respiratório, que fica embaixo dos pulmões, logo depois ativando a região da garganta, que esse complexo de músculos se comporta também como um diafragma, e aí nós temos uma grande ativação da tireoide, aqui liberação de T3, T4 equilibrada de novo, até que a gente vai fazer com tanta profundidade esse exercício que pode ativar o movimento da membrana infracerebral. E aí nós vamos sentir por trás dos olhos essa sucção, esse puxão, que melhora muito a nossa visão e a saúde do nosso cérebro, então estimulando todo o nosso corpo. Vamos fazer juntos? Respirem bem profundo para preparar. Quando soltamos o ar, esvazie completamente o pulmão, não deixa nenhum resquício. Aí tranca seu nariz e inicia o processo respiratório sem trocar ar com os pulmões, sentindo a sucção, ativando os diafragmas. Devagarinho volta a respirar, com calma agora, sem fazer respirações aceleradas. Pessoal, nós vamos repetir, então se concentrem tentando perceber que cada conjunto de diafragma desses promove essa sucção. A gente sente as vísceras, os músculos profundos, todos sendo puxados a cada vez que tem uma respiração dessas. Ok? Então, mais uma vez, respiração preparatória bem profunda. Esvazia completamente. Dedo, polegar e médio trancando o nariz. E começa a respiração internamente, promovendo as sucções.
E volta a respirar devagar. Bem profundo e com tranquilidade. E a gente já vai sentindo a energia interna se mobilizando, o abdômen lá no seu nível mais profundo, bem ativado. Muito bem. Então, com esse exercício, aos poucos a gente vai voltando para essa nossa consciência lá de quando nós éramos feto, nosso estado original. Esse é o objetivo central nessa tradição da alquimia, de recuperar, né, não só, claro, esse aspecto físico, mas também o que é chamado de estado original do sopro vital, da energia, do espírito, né, das nossas contrapartes mentais, contrapartes de sapiência. Então tudo isso vai sendo regenerado até a gente atingir o estado original, que é chamado pelos antigos alquimistas de elixir dourado, né, Jindan, que é o grande objetivo então dessas práticas, retornar para um estado em que nós nos tornamos plenamente equilibrados, assim como são os processos da natureza, que é uma coisa que a maioria de nós tem dificuldade, né? A vida moderna, especialmente, ela vai nos levando para um caminho onde a gente se desequilibra de muitas maneiras. Mas, através desses exercícios, a gente vai aos poucos retornando, relembrando como é esse estado natural, que os chineses chamam de Ziran, os japoneses de Shizen, e com isso a gente vai se tornando cada vez mais parecido com a natureza. Então, o Tai Chi Chuan, por outro lado, ele é conhecido como uma arte marcial interna, é outro tipo de prática. É uma prática que foi criada em Xinjiang, vilarejo no interior da China, e se diz, né, se explica, pelo menos a visão mais atual que os historiadores nos trazem, é que essa prática ela foi então criada por um general da dinastia Ming, chamado Shen Wanqing, que teria alterado, né, a arte marcial Shaolin que ele aprendeu no exército Ming, através dos princípios da tradição da filosofia taoísta. Então a gente vê que todo o padrão de movimento se altera, a gente tem uma prática que difere muito do Kung Fu, da arte marcial externa comum, e tem uma prática completamente renovada que segue esses princípios naturais que a gente estava comentando. Então já lá na Idade Média, muitas pessoas tinham muito interesse por essa prática, né? Porque as pessoas começaram a ouvir, por toda aquela região, histórias de que tinha sido criado em Xinjiang uma arte que curava enquanto era treinada. Então o interesse pelo Tai Chi Chuan como uma prática voltada para a saúde tem centenas de anos, não é de agora. Agora é uma prática que está muito em voga, muitos estão olhando para ela pelo grande potencial curativo e principalmente preventivo que ela tem. Foi recentemente recomendado pela Organização Mundial de Saúde como uma prática ideal para pessoas que têm mais de 50 anos. Foi reconhecida há pouco tempo também como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Então é uma prática que vem se tornando cada vez mais popular, mais conhecida. Mas não é de agora, esse mesmo interesse por ela já é muito antigo, né? Então, como no Qigong, nós temos no Tai Chi Chuan aquele famoso trio taoísta: treinamento do corpo, da respiração e da mente. E isso distingue o Tai Chi Chuan da maioria das outras artes marciais, essas artes marciais ditas externas, né? Onde se dá muita ênfase no trabalho muscular, na questão fisiológica e num estilo de treinamento para a luta, né, para a autodefesa, que é diferente do que se faz no Tai Chi. Então, apesar de nós termos essa similaridade, ou seja, esses princípios talvez estão presentes no Tai Chi também, tem uma diferença que é fundamental. O Tai Chi,
diferente do Qigong em termos de prática, ele é de fato uma arte marcial. A gente tem ali treinamento com armas tradicionais, por exemplo, com espada, com lança, com bastão, com leque. E também existem métodos de treinamento da luta propriamente dita. Então esse tipo de coisa a gente não encontra no Qigong. O Qigong ele é um exercício, via de regra, individual. E sem esse foco em equipamentos que auxiliam, especialmente sem foco no uso de armas, né? Então, uma outra coisa que difere nessas duas práticas é também o que a gente chama do uso das imagens. Então, antes, quando nós fizemos juntos a meditação do sorriso interno, nós começamos visualizando a imagem de alguém muito amado, aquilo foi transformado num vapor rosado que energizou nossos 5 órgãos principais. E no Tai Chi Chuan não existem visualizações desse tipo. O que existe é outra pessoa na nossa frente, fazendo os exercícios 2 a 2, exigindo nossa plena atenção. E às vezes, nos treinamentos solo, a imaginação da situação de interação com outra pessoa. Então, por mais que eu faça movimentos harmônicos, suaves e que tenham uma certa plástica, todos eles são baseados em movimentos que eu estaria fazendo ao interagir com o meu adversário. Mesmo que no dia a dia a maioria das pessoas não façam com esse intento, foi com esse objetivo que aqueles movimentos foram desenvolvidos. Então, apesar do Tai Chi Chuan também ser conhecido como uma prática muito importante para a saúde, ele é de fato uma arte marcial. Ele tem todo o conjunto de treinamentos para a luta. Então, a gente tem que entender bem, né, que de forma nenhuma nós podemos chamar o Tai Chi Chuan de Qigong, apesar de que é muito comum nas aulas de Tai Chi Chuan nós praticarmos Qigong. Por exemplo, é muito comum os instrutores ensinarem como forma de exercício preparatório ou exercício para beneficiar a saúde, fazermos a prática de um Qigong terapêutico curto, como o Baduandin, por exemplo, né? Um Qigong muito comum. Baduandin é um exercício, a gente poderia dizer assim, literalmente significa 8 peças de brocado. Então é uma pequena série, uma série de 8 exercícios. 8 exercícios muito bonitos, muito preciosos, que ativam os sistemas orgânicos, assim como a gente fez nos outros exercícios energéticos antes. Então, ao terminar uma prática dessas, é como se eu saísse de uma sessão de acupuntura. Mas eu não preciso das agulhas invadindo o meu corpo por essa reequilibração. Ao respirar e me movimentar corretamente, alongando e estimulando determinadas partes do meu corpo, eu favoreço a circulação da energia pelos meridianos, pelos canais sutis do meu corpo, favoreço o funcionamento da circulação, favoreço o funcionamento de todos os sistemas orgânicos. Então, eu posso fazer sozinho essa reequilibração também. Não precisa ser sempre passivo. Pode ser ativo, pode ser eu me cuidando. Então essas técnicas são muito interessantes por isso, né? São ferramentas que nos ajudam na prática a ter aí uma forma de autocuidado. E existem Qigong que são específicos, né? Muito presentes na prática do Tai Chi Chuan. Então essa é uma coisa que também caracteriza a arte marcial interna, que é o caso do Tai Chi. Nós temos treinamentos energéticos muito mais presentes do que os treinamentos físicos extenuantes dos estilos externos. É uma ideia de desenvolvimento de dentro para fora. E quando eu tenho esse equilíbrio, tenho essa respiração, tenho essa força interna bem desenvolvida, aquilo se manifesta depois nos meus movimentos e ações. Então a gente nunca pode, apesar do Tai Chi ter os seus Qigong, né, ter a prática da meditação em pé do Zanzuan, ter a prática do treinamento da energia em espiral, o San Qigong, apesar de nós termos Qigong dentro do Tai Chi Chuan, a gente não pode dizer que Tai Chi Chuan é um Qigong. Assim como a gente não pode dizer que Qigong é uma forma, um exercício do Tai Chi,
porque o Qigong não é uma arte marcial em si, né? Então, é importante ter essa ideia de que um não se reduz ao outro. E para a gente experimentar um pouco disso que eu expliquei, de que esses movimentos podem nos trazer esse equilíbrio, vou convidar para vocês levantarem de novo e nós fazermos junto uma prática breve, né? Poucas repetições, mas dessa sequência então de 8 movimentos que eu expliquei o Badandi. Vamos nos levantar. Vou pedir para vocês que comecem então com aquela largura natural que a gente já usou antes, quadril sobre joelhos e joelhos sobre seus pés, sentindo o alinhamento da coluna vertebral, sentindo que o queixo vem um pouquinho para dentro. Vou também pedir a vocês que experimentem uma correção de ombros que nos ajuda muito a ter uma boa postura, que é elevar seus ombros, jogar os ombros para trás, deixar eles caírem. Quando a gente faz essa correção, muitas vezes percebe que a cabeça está projetada para frente. E aí a gente puxa o queixo um pouquinho para dentro e aí sim se sente bem alinhado. E nesse alinhamento nós vamos fazer os movimentos iniciais, então relaxem o abdômen, afunda, como se a gente fosse iniciar o movimento de sentar, mas não senta. Mas isso já é suficiente para sentirmos que relaxa e se abre essa articulação coxo-femoral. E com ela relaxada a gente inicia, inspirando e subindo as mãos pela frente do corpo, até que a mão passe pela frente do nosso rosto e segue acima, vamos empurrar o teto. Podemos até dar uma olhadinha junto. A nossa mão vira, vai voltando. Podemos torcer de novo na altura do rosto e já empurrar novamente. Tudo cresce, vai se abrindo, depois retorna. E soltando o ar, deixamos as mãos descerem pela frente do corpo de novo. Nossas mãos agora cruzam. E aí o pé esquerdo afasta um pouco. Deixem o peso de vocês no meio, bem entre os dois pés, e é como se a gente puxasse, retesasse um arco lá. A gente vai puxar essa corda como se quisesse disparar uma flecha. Um cotovelo fica bem longe do outro. Então nós sentimos uma grande abertura na região do peito. E aí a gente volta para o meio, abre para o outro lado e puxa a corda novamente, olhando para aquela mão que está aberta lá longe. E retorna. Abrindo o pé esquerdo outra vez, puxando a corda do arco, sentando sem sentar e volta. Última vez, para o outro lado, com suavidade, mas ao mesmo tempo sentindo que abre completamente o peito. E retorna. As mãos voltam para aquela posição do início, de maneira que agora uma sobe e a outra desce. E a gente vai dar uma olhadinha acima, acompanhando a mão que subiu, como se a gente quisesse tocar o céu e a terra ao mesmo tempo. Depois elas retornam e se encontram de novo no centro. E aí abrimos para o lado contrário, olhando para cima, sentindo uma mão se afastar completamente da outra. E voltamos. Quando o movimento expande, a gente pode soltar bem o ar. E quando recolhemos o movimento, a gente recolhe ar também. Inspira. E harmoniza respiração e gesto. Última vez. Ok. Vamos fazer agora uma pequena variação do exercício básico, onde a gente vai ter uma amplificação do efeito esperado para equilibrar nosso fígado. Então, depois de abraçar a árvore como nós fizemos antes, virem, torçam as palmas para a postura da boca de tigre e com muita atenção deixem os joelhos de vocês imóveis, tá? Não pode acontecer movimento dos joelhos para baixo.
E a gente vai sentir a ação agora da coluna, vértebra por vértebra, torcendo para a nossa esquerda a cintura, até onde for possível, sem deixar o joelho mover. E as vértebras lombares continuam a torção. Depois as vértebras torácicas, as cervicais, até a cabeça virar lá para trás. As nossas palmas invertem a posição, abraçando a árvore de novo e retornando de frente para a mesma posição que a gente estava no comecinho. Vamos repetir isso para o outro lado. Então a gente solta o ar quando vai torcendo. Lembrem de ir gradualmente de baixo para cima, até sentir que todas as partes da coluna fizeram seu movimento. Depois, puxando o ar, a gente retorna. Mais uma vez para cada lado. Solta o ar. Trabalho de mobilização da coluna vértebra por vértebra. E retoma. Última vez. Ok. As mãos vão descendo, tocando lá na cintura, enquanto a gente afasta novamente. Podemos chegar naquela mesma posição que a gente estava no comecinho, quando fez puxar a corda do arco. Só que agora a gente vai sentar o suficiente para praticamente nosso joelho alinhar com o nosso tornozelo. Então a gente não pode mais ficar nessa posição que parece um V de cabeça para baixo. A gente tem que chegar quase numa ideia de estar com um U virado de cabeça para baixo. Então a gente abaixa. E aí torcemos até ficar de frente para o joelho esquerdo. Pelos quadris descemos, fazemos um embalo e subimos de frente para o joelho oposto até retornar para a posição frontal. Vamos de novo. Soltando o ar, faz o balanço, puxa o ar para se erguer novamente. Mais uma vez para cada lado. Esquerda, embalou. Direita, embalou. Ok. Aproximando novamente na posição mais natural, quadris na largura dos seus pés. Subindo, o dedão roça pelas laterais do tronco. As mãos vão bem lá em cima. Quando chegou no limite da elevação do braço, puxa os dedos como se formasse garras, como se o tigre mostrasse suas garras, e aí a gente desce à frente. De uma vez só, soltando bem o ar. E aí solta o corpo, tocando os pés, dá uma varrida nos seus pés. E vamos subir massageando do calcanhar até os rins. Depois que chegamos nos rins, seguimos com o movimento anterior. Sobe pelo lado, cresce, mostra as garras, solta bem o ar. Desce suave, varre. E sobe a energia do calcanhar até os rins. E a mão já termina na cintura. Vamos abrir a posição novamente, destravando os quadris, sentindo que senta sem sentar. Já abriu a virilha. A gente vai descer um pouco mais, junto com a projeção do nosso movimento de mão lá na frente, como se socasse com o raio. Eu largo a raiva e volto. Mais uma vez, agachando e projetando o punho. Depois retorno. Soltando o ar. Puxando. Vamos fazer uma última vez. Expira. Língua sempre no palato. Inspira. Ok. Aproxima seus pés novamente.
as costas das mãos lá na cintura renal. Nós vamos elevar os calcanhares, apoiando só na ponta do pé. E depois no retorno a gente bate os calcanhares, afastando as doenças. Inspira e eleva. Mais uma vez. Última vez. Ok, relaxa. Cola os calcanhares, palmas à frente. Vamos repetir aquele exercício de antes, sentindo como nós estamos. A maioria de nós nesse momento sente um calorzinho suave se espalhando por todo o corpo. É diferente do calor de quando se exercita correndo, fazendo academia. É um calor que é outro calor. Essa nossa percepção interna é muito importante. A gente sente isso um pouquinho mais. Respira bem profundo. E deixa devagar as mãos descerem. Para continuar, afastamos lá os pés também. Muito bom, então existem ainda, além dessas coisas que a gente só de falar das práticas já comentou de benefícios, de usos aí dos exercícios, tem uma série de coisas interessantes que são exploradas nos artigos científicos, muitas pesquisas acadêmicas sobre o Qigong e também sobre o Tai Chi Chuan hoje em dia. O primeiro, acho que a primeira coisa que mais aparece é realmente a parte ortopédica. Esses são exercícios que melhoram muito a saúde da coluna vertebral, a funcionalidade de todo o corpo, das nossas articulações, da nossa postura. E também, já que a gente mobiliza muito e corrige muito bem o funcionamento da coluna vertebral, tem um benefício muito interessante de regulação do sistema simpático e parasimpático. Então tem uma série de estudos que exploram essas áreas assim, tanto ortopédica como neurológica. Além disso, como existe uma variedade muito grande de técnicas respiratórias, já houveram publicações que demonstraram que, ao serem testados, os praticantes de Tai Chi têm um consumo máximo de oxigênio parecido com o de maratonista, porém sem o treinamento aeróbico. Isso é um benefício que a técnica, que o treinamento respiratório também traz. Então é muito interessante, porque por uma via que a ciência do treinamento físico, a ciência do esporte não esperava, também se descobriu maneiras de treinar de maneira aguda a capacidade respiratória. E isso vem junto com outras descobertas que há muitos benefícios para o funcionamento das glândulas do corpo, por exemplo, especialmente tireoide, que nós comentamos antes, regulação também da hipófise. Muitas mulheres com problemas de mau funcionamento da hipófise que ficam saudáveis aí com essa regulação. E uma outra coisa que daí é muito relatada pelas pessoas, que normalmente, como chama a atenção dos pesquisadores, é mencionado nos estudos, apesar de que geralmente o estudo não é sobre isso. As pessoas que passam pela prática regular do Qigong, pela prática regular do Tai Chi Chuan, elas relatam que, ao se tornar mais flexíveis, mais equilibradas com essas práticas, não é apenas o corpo e a saúde que se alteram, se altera a mente. O comportamento muda, a pessoa se sente mais tranquila, tem uma clareza mental aumentada. Então, de alguma maneira, isso toca os pesquisadores das várias áreas, porque isso é muito comum nos relatos. O objetivo é entender resultado do tratamento de câncer, de lesões articulares, de postura, de funcionamento endócrino, mas os pacientes relatam, os alunos relatam que se tornaram pessoas mais tranquilas, pessoas com um aspecto mental diferenciado. Isso é muito importante, é uma questão que na nossa sociedade atual, onde tudo é muita correria, muito excesso de informação,
a gente ter uma ferramenta para se centrar de novo e não ir no automatismo o tempo inteiro é uma coisa fundamental para a nossa vida. E é tão agudo, tão intenso esse efeito na mente, que existem ações bem-sucedidas e relatadas na literatura médica também, da recuperação de pessoas com trauma de guerra ou traumas ocasionados por grandes catástrofes climáticas, como maremotos, tsunami, grandes terremotos, que ficaram por muito tempo emocionalmente frágeis e elas vão se recuperando, vão se reestruturando graças a essas práticas integrativas de origem chinesa. Então é evidente, né, o impacto tanto do Qigong quanto do Tai Chi Chuan na saúde corporal e mental dos praticantes. São ferramentas incríveis para a gente obter esse equilíbrio, e quando a gente está participando de um grupo, tem dois benefícios básicos, né? O primeiro é estar nesse campo coletivo, estar nessa comunidade que compartilha aquela visão, aquele objetivo, e como acontece com alguns que estão aqui, eu vendo as carinhas, né, aí pelo Zoom, a gente conversa muito e tem esse estímulo. Quando alguém manda lá no grupo de partilha, nos nossos grupos de conversa, o relato, hoje eu treinei o exercício A, o exercício B, senti tal coisa, os outros também se recordam e vão treinando aquilo. Então estar em grupo praticando é muito importante, nos ajuda muito, exatamente porque há muitas coisas que só acontecem através da partilha. E há outras coisas da ordem, principalmente da disciplina, da constância, que são muito favorecidas quando a gente está em coletivo, né? Então sempre tem esse convite de quem tem vontade de aprender, sim, estude, sim, leia, veja os vídeos que estão disponíveis aí na internet, mas busque um grupo que vocês se identificam para realmente aprofundar também nesse aspecto que a coletividade nos assedia, né? E aí, para a gente completar nosso webinar de hoje, eu vou convidar vocês para um último exercício, para nós fazermos uma forma de Tai Chi Qigong do Mestre Mantak, que é uma forma bem simples, onde a gente vai estar virando nas direções e fazendo só 2 movimentos, chamados de 2 formas no Tai Chi, né? Então é bem tranquilo, mesmo quem nunca praticou, como a gente vai fazer bem lento, bem suave, vai conseguir acompanhar também, e não se preocupem em não fazer perfeito, porque a ideia é a gente experimentar, é a gente realmente sentir o efeito desse movimento harmônico no dia de hoje, não é performance, né? Então, pessoal, para a gente iniciar, por favor, conectem seus pés, sentindo que também os joelhos estão conectados, toda essa região central. Os japoneses têm uma expressão chamada musubi, para essa conexão do centro. Então a gente sente isso, como se a gente tivesse uma linha central, que é o nosso eixo, plenamente ereto o corpo, guiado por essa linha imaginária. E aí a distribuição do peso nos nossos 2 pés fica igual. Procurem sentir que não tem excesso de peso nos calcanhares, nem na ponta do pé, nem nas bordas. A gente relaxa o pé, deixa a musculatura bem soltinha, de maneira que a gente tem essa sensação de que o pé é um bloco de manteiga derretendo numa chapa quente. Então o pé esparrama bem no chão. E com o peso todo bem distribuído, a gente vai fazer uma respiração profunda igual que a gente fez no início. E quando nós respirarmos desse jeito pela segunda vez, quando estivermos soltando o ar, o corpo começa a afundar. E o nosso centro corporal se aproxima um pouco do chão, de maneira que a gente coloca um pouco mais de apoio no pé direito e pode abrir suavemente o esquerdo, encontrando a largura dos nossos quadris, o espaço da cintura, aquele espaço bem natural. Inspiramos inflando todo o corpo, os braços acompanham esse inflar.
Depois o ombro relaxa, o cotovelo começa a descer e puxa devagar a nossa mão, até que a mão vai chegando na altura da cintura e nós vamos girar para fora à esquerda a nossa cintura. Isso vai inflar o braço esquerdo, que abre de leve, e a gente pega com a mão direita por baixo como se agarrasse uma bola. O peso do nosso pé esquerdo permite que a gente dê um pequeno passo com o pé direito. E aí nós vamos pressionando a frente, crescendo a posição de mãos, vamos levando o peso para a perna dianteira, como se a gente estivesse comprimindo uma bola.